Rafa Oliveira, para começar os comentários deste empate do Cruzeiro por 0-0, ficou melhor para alguém esse 0-0? Ficou melhor para a Chapecoense, né, Léo? Chapecoense que hoje é a lanterna do Campeonato Brasileiro, mas que entrou para essa partida sabendo que era uma nova competição, fez um jogo confortável, teve do Cruzeiro todo o conforto possível também, porque o Cruzeiro foi uma equipe que não conseguiu realmente, em nenhum momento, gerar finalizações que causassem algum perigo ao gol do Anderson. O Cruzeiro termina o jogo com 13 finalizações, sendo somente uma na direção do gol. Que é exatamente a mesma forma que a Chapecoense terminou. 13 finalizações, só que uma a mais do que o Cruzeiro na direção do gol, 2. Então foi um jogo que eu tenho certeza que deu muito soninho em quem estava assistindo em casa. O torcedor do Cruzeiro que está aí nesse domingão já devia estar até pescando no final, porque é aquele tipo de jogo, né? O Cruzeiro numa rotação abaixo do que é necessário. Tudo que falamos aqui no primeiro tempo, a gente pode repetir no segundo. Pouca intensidade, uma rotação abaixo, um time burocrático para atacar, errando muitos passes. E aí você via que dali nada sairia, né? E quando vem as substituições, é um reflexo do banco de reservas que temos hoje. Pouquíssimas opções que realmente podem desequilibrar uma partida. Nós temos hoje muitos garotos, né? E até fico feliz de vê-los entrando, mas sabemos que não está neles a responsabilidade de resolver. E em contrapartida, temos alguns atletas aí já em idade de plena maturidade que simplesmente não conseguem se fazer úteis. Eu realmente estou torcendo muito para os reforços chegarem, mesmo ponderando todas as questões de contexto. Nós precisamos de sangue novo, precisamos de outros atletas que possam entrar e gerar alguma expectativa. Há coisas que nós assistimos hoje no Cruzeiro que são simplesmente inaceitáveis para um clube desse tamanho com a folha salarial que o Cruzeiro tem. Acho que o resultado ruim hoje, né, e é um resultado ruim, passa muito por essa partida coletivamente muito fraca do Cruzeiro, mas em especial de algumas das nossas grandes referências técnicas. E aí não tem como não falar dele, né? Matheus Pereira numa noite, muito abaixo do que é o nível dele. Pouquíssimos lances bons do Matheus Pereira, na prática atrapalhou muito mais do que ajudou. Em vários momentos perdeu a posse e isso gerou contra-ataques da Chapecoense, que é um time que esbarra nas suas próprias limitações, né? Na minha opinião, Giovanni Augusto teve a melhor chance do jogo até aquele momento, né? Ele acaba isolando, e o Arroio tem uma ali no finalzinho também, que acho que iguala, né? Também era uma ótima oportunidade e acaba não sendo competente o suficiente para finalizar, o Anderson fica com a bola. Mas um time do Cruzeiro que errou demais, Lucas Romero numa tarde, numa noite muito fraca também, e aí quando você tem esses jogadores de meio campo, que são tão importantes para o início da sua construção, você tem dificuldades. Você junta isso a uma equipe que foi burocrática na maior parte do tempo, lenta, pouco intensa, com muitas dificuldades de finalizar suas jogadas, e você tem esse resultado, né? Muita posse de bola, mas esse não é um jogo de posse de bola, esse é um jogo de gols. O Cruzeiro foi mais uma vez incompetente para definir as suas jogadas. Até acho que ali no primeiro tempo a gente viu uma melhora na bola parada ofensiva, mas não foi o suficiente, né? E aí eu até reforço, assim, Gabriel Rojas, quando foi contratado, um dos seus destaques lá no Racing era o fato de que ele era o homem das bolas paradas. E aí várias cobranças de escanteio ali no segundo tempo pelo lado dele, e quem foi para a bola foi o Bruno Rodrigues. Cobrança de falta, quem vai para a bola é o Bruno Rodrigues. Tem algumas coisas que são um pouco inexplicáveis, né? Mesmo ponderando aí todas as dificuldades do nosso elenco, que nesse momento está ainda mais curto, né? Não dá para reclamar do resultado, embora o gol anulado do Cruzeiro ali no primeiro tempo, ele tem a sua polêmica, as linhas traçadas ali não convencem, a imagem não é boa o suficiente, né? A resolução da imagem não é boa o suficiente, então eu sei que isso vai gerar discussão, mas quando você pega os 90 minutos de futebol jogado, não dá para o Cruzeiro reclamar sobre esse resultado. E digo mais, se não fosse uma partida tão boa, de tão alto nível da sua dupla de zaga, poderia, de repente, ter saído até com uma derrota hoje da Arena Condá. Porque a Chape ficou confortável demais no jogo, jogou no erro do Cruzeiro, que ofereceu esse erro o tempo inteiro, principalmente através dos seus atletas de meio campo. E aí, combinado, né,
uma grande partida dos nossos zagueiros, as limitações técnicas dos atacantes da Chape, e a turma lá não conseguiu, felizmente, aproveitar as suas transições, os seus contra-ataques. Vai precisar ter uma postura muito diferente no Mineirão, e não é daqui a uma semana, né? É daqui a 3 dias. Vai precisar ter uma postura muito diferente, traz consigo na mala, na bagagem, um peso muito maior, porque poderia aqui, né, ter vencido, já carregava essa responsabilidade pelo favoritismo e não conseguiu fazer isso, então vai trazer essa atmosfera, esse peso para o Mineirão e vai precisar ser competente. Eu quero encerrar minha fala ponderando, porque acho que tem que ser falado, sim. Era uma Chapecoense que estava assim mais descansada para essa partida. O Cruzeiro jogou no meio da semana, a Chapecoense não. Isso faz diferença, sim, mas isso não pode ser uma desculpa em relação ao que nós vimos hoje. E o encurtamento do elenco do Cruzeiro, por assim dizer, não pode ser uma desculpa frente a um adversário que é tão frágil, que é a equipe mais frágil da Série A do Campeonato Brasileiro, que está fazendo uma campanha muito, muito ruim, e que se o Cruzeiro tem problemas de elenco, meus amigos, o que dirá a Chapecoense, né? Então, é óbvio que o elenco do Cruzeiro tem carências, mas hoje as carências maiores foram das nossas principais referências, dos atletas que têm que entrar e jogar muito mais do que jogaram, nível de concentração, de intensidade, de rotação. Muitas vezes é fazer o simples, né, já que as coisas não estão funcionando, ser mais vertical e finalizar as jogadas, eu diria que como se fossem as últimas, né, porque de fato são. Esse time finaliza tão mal que costuma ter pouquíssimas oportunidades. Então, só para ponderar essas questões, mais uma partida decepcionante dos comandados de Arthur Jorge. Vão precisar fazer muito melhor na quarta-feira para merecerem essa classificação e para merecerem seguir sonhando com um título na temporada 2026. Hoje, o futebolzinho praticado não convence não, mas vão ter uma oportunidade aí daqui a 3 dias. Tomara que sejam competentes o suficiente para sair com a vitória e a classificação no Mineirão. Próximo jogo, quarta-feira, às 7 horas da noite, bola rolando lá no Mineirão para Cruzeiro e Chapecoense, a volta das oitavas de final. E aí, Pedro, esse jogo do Cruzeiro te decepcionou? Léo, me decepcionou porque eu esperava um Cruzeiro que pudesse produzir mais, né? Um Cruzeiro que até na segunda etapa chutou mais do que a equipe da Chapecoense, mas a Chapecoense teve talvez a chance mais clara, né? Naquele lance ali do Giovanni Augusto, ele acaba chutando para fora, inclusive é a única finalização da Chapecoense na segunda etapa. Um Cruzeiro que no primeiro tempo deixou muito a desejar no que diz respeito à qualidade da posse da bola, isso porque o Cruzeiro teve mais a bola do que o adversário, mas não conseguiu produzir. E aí a gente, claro, pode ponderar todas as questões de ausência de algumas peças, de um elenco ainda carecendo de melhores opções, mas é um adversário mais fragilizado. Historicamente é difícil para o Cruzeiro vencer a Chapecoense na Arena Condá, sim, mas o Cruzeiro tinha que produzir mais. O Cruzeiro tem elenco para produzir mais e acabou assim olhando para um confronto contra a Chapecoense, tá? Não estou falando que o elenco do Cruzeiro é um super elenco, mas não acho que você precise ou necessite de um super elenco, com todo respeito à Chapecoense, para poder produzir muito contra esse adversário. Foi um segundo tempo, de novo, de uma posse de bola lenta, por mais que o Cruzeiro tentasse intercalar, né, aquilo que vem fazendo há alguns jogos, né, hora abaixo o Romero, hora abaixo o Gerson. Matheus Pereira muito desconectado do jogo, em alguns momentos até muito marcado, mas aí também é um ponto para outros jogadores, né? Quando o Matheus está muito marcado, eles precisam aparecer, mas eu acho que o problema do Matheus hoje foi muito além da forte marcação que teve sobre ele, foi muito sobre tomadas de decisão, e a gente está cobrando de um jogador que a gente sabe que pode entregar mais e já entregou mais em várias oportunidades. Então foi um Cruzeiro muito pobre hoje, muito refém de cruzamentos na área, e é claro que tem de novo essa questão de elenco, mas eu acho que as mexidas do Arthur hoje não foram boas. Acho que o Kenji não fazia um jogo pior do que o do Arroio. Não, por mais que o Matheus Pereira não fizesse um bom jogo, volto a falar, não acho que o Bruno Rodrigues, nessa função de um camisa 10, é um jogador que renda bem. Na verdade, hoje, até olhando para um aspecto físico, o Bruno Rodrigues é um jogador que é muito difícil de você olhar para qualquer que seja a posição dentro do ataque do Cruzeiro e imagine o Bruno Rodrigues rendendo.
Talvez ele teve ali uma senhora oportunidade já na reta final, num bom cruzamento do Fabrício Bruno, e ele não conseguiu sequer chegar perto de encostar na bola. Então é um jogador que tem deixado a desejar não só tecnicamente, mas também fisicamente. O Romero fazendo 90 minutos também não me agradou, foi um jogo muito abaixo do Romero, e eu volto a ressaltar essa preocupação. Pós-Copa do Mundo, o Romero ainda não tem um bom jogo com a camisa do Cruzeiro. Ele tem lapsos em alguns jogos, como foi no jogo contra o Coritiba, em alguns momentos no jogo contra o Botafogo, mas ainda não tem um bom jogo para chamar de seu após essa volta da Copa do Mundo. Agora o Cruzeiro tem a oportunidade ainda de, por um placar mínimo, se classificar diante do seu torcedor no Mineirão, mas o desempenho do Cruzeiro vai precisar de ser muito melhor. Estou curioso para ouvir as justificativas do Arthur Jorge, mas hoje me decepcionou o desempenho abaixo do Cruzeiro e entendo e a gente já tem falado disso há algum tempo, não à toa o Cruzeiro por isso está no mercado, mas eu sigo com a opinião que não era necessário um super elenco para que o Cruzeiro tivesse vencido a Chapecoense hoje. Acho que está longe de ser um problema do elenco assim do Cruzeiro e passa muito para mim por uma postura dos jogadores ali dentro de campo. Falta inteligência, sabe? Falta consciência, entender qual o melhor momento de tomar certas decisões. Agora, me preocupa muito o desempenho hoje. Espero, e a gente sabe, né? São pouquíssimos dias, né? São só 3 dias que separam um jogo do outro. Se a gente fala aí de um dia para recuperação, então você já tem menos dias aí para poder treinar, mas tomara que o Cruzeiro possa fazer diferente, porque o desempenho hoje foi muito pobre, muito aquém, e assim, salvam só os dois, jogadores, talvez não, né? Salvam os 2 jogadores da linha defensiva, do sistema defensivo, os 2 zagueiros. O restante do time, para mim, muito abaixo do que era esperado para um confronto como esse, Léo. Por falar em desempenho, já tem um dado interessante que o Bernardo Lopes nos envia aqui, nosso parceiro da Cruzeiro Stats, e já vou trazer esse dado. A gente está vendo imagens ao vivo da sala de coletiva da Arena Condá. O técnico Arthur Jorge é aguardado para sua entrevista depois desse empate do Cruzeiro no jogo de ida diante da Chapecoense, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Marcelo de Carvalho está criticando aqui o técnico, inclusive. O Van Mark está falando: o Flamengo meteu 4 nessa Chape aí sem fazer força e a vida está muito boa no Cruzeiro, 0 cobrança. Basta um jogo ruim, né, para a gente ter aqui uma opinião mais forte, uma crítica, como já de costume. A Nama está aqui com a gente, dizendo: papo de condição física, depois de uma pausa de 50 dias, Bruno Rodrigues não é jogador para o Cruzeiro, KJ, Romero, Gerson, Arroio, estão devendo. O Fábio Almeida está falando de uma final em 96 minutos de jogo, o técnico tirou Matheus Pereira e Gerson, mas não teve culhões de tirar o Romero, que errou tudo. Outro detalhe, cadê o Juan Gabriel? Vamos depender de Bruno Rodrigues de meia até quando? Enfim, o Bruno Rodrigues já pontuado, inclusive, aqui pelo Pedro. Ô, Léo, posso até falar assim, eu acho que não vai acontecer, tá? Mas assim, legal, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas eu gostei da entrada do Felipe Moraes, inclusive poderia ter saído com uma belíssima assistência, demonstrou já de um jogo pro Arroio, né? Passo pro Arroio, uma evolução, sabe? Mas soltando a bola mais rápido, né? Que foi um problema que ele acabou tendo no primeiro jogo, inclusive até alguns erros dele quase saíram ataques perigosos da equipe do Coritiba. Eu espero que com a chegada desses jogadores aí de lado de campo, talvez o Felipe Moraes possa seguir ganhando oportunidades em alguns momentos, até como, quem sabe, uma opção ao Matheus Pereira. Eu gosto muito e concordo com o amigo, gostaria de ver o Juan Gabriel, mas fazendo uma análise do que a gente tem visto, me parece que está muito claro que o Felipe Moraes está à frente, né, no que diz respeito ao entendimento da comissão como um jogador para receber minutos. Aí, entre concordar e discordar, já é uma outra situação. Agora, eu gostaria, assim, que isso acontecesse, né, porque a gente está imaginando um cenário aí onde tudo corra bem, teremos o Wesley e o Lúcio chegando essa semana, são jogadores que podem jogar pelo lado do campo, mas eu gostei muito da entrada do Felipe Moraes, mas eu concordo com um amigo aí, se fosse para ver o Bruno Rodrigues recebendo oportunidades nessa função, entregando o que ele está entregando. O Bruno tem enfrentado dificuldade de entregar boas atuações na posição dele, que é como um ponto esquerda. Como camisa 10, assim, tá muito claro que ele não tem condições. Aquele jogo contra o Remo foi uma exceção da exceção e foi um jogo ok do Bruno. Foi um jogo bom, foi um jogo ok. Então, é um ponto também que a gente precisa ali de ter uma certa atenção. Acho que, da mesma forma
que o Felipe Moraes teve seus primeiros minutos, teve sua oportunidade, seria legal ver o Juan Gabriel tendo a dele, até para a gente entender também se é um jogador que tem ou não condições de fazer essa função, porque, me desculpe, respeitando o atleta, mas o que o Bruno Rodrigues tem apresentado nessa função, para mim não o credencia a ser a primeira opção sempre que o Matheus Pereira precisa de ser substituído. E vai ficar para mim, Léo, acho que o Arthur vai falar sobre isso, desculpa, mas assim, vai ficar de novo essa sensação de que era um jogo em que o Zé Lucas poderia ter feito a sua estreia. A partida do Romero foi muito abaixo, muito abaixo. O Washington Souza também está criticando aqui o Bruno Rodrigues no superchat. É aquela coisa, né, Rafa? O Bruno Rodrigues começa a entrar, ou já entrou, naquela mesma dinâmica de Wanderson, que no caso nem foi relacionado para os 2 últimos jogos. O Marquinhos esteve até no banco de reservas, mas hoje nem foi acionado. De jogadores que a gente já está cansado de ver, né? Não entram e a gente já não consegue criar nenhuma expectativa. E por isso também já se fala, se for colocar o Bruno Rodrigues nessa função, não é melhor a gente já também ver um garoto? Eu lamento muito pelo Bruno, porque teve 2 lesões graves em sequência, ficou 2 anos sem jogar futebol, mas para o nível do Cruzeiro, para as pretensões do Cruzeiro, hoje ele simplesmente não é compatível, né? E é um atleta que eu tenho certeza que não estava ali nos planos, todo mundo lembra como foi a negociação para ele vir. É um empréstimo que vai aí até o final do ano, né? Não acho que o Cruzeiro tem que comprá-lo de forma nenhuma. E nesse meio tempo ele tem oscilado exatamente dentro disso que o Pedro trouxe aqui. É uma partida ok aqui e ali, uma boa contribuição aqui e ali, mas em linhas gerais é muito mais parecido o recorte com o que nós assistimos hoje. É um atleta insuficiente, fisicamente, tecnicamente, taticamente. Não acho que dentro de campo falte esforço ou vontade, que ele esteja fazendo, sabe, de sacanagem. Não acho mesmo. Mas é que só esse atributo hoje para o Cruzeiro não é suficiente, né? Só a vontade, só o desejo de estar ali. Nós precisamos de atletas aptos a nos ajudar. E hoje o Bruno parece, inclusive, fisicamente muito abaixo para um atleta profissional de alto rendimento de um clube do tamanho do Cruzeiro, com a folha salarial que tem, com as pretensões esportivas que tem, fica muito difícil, né? Você acompanha aí na imagem, estamos aguardando Arthur Jorge para sua coletiva, as suas explicações. Hoje não tinha a opção do Juan Gabriel no banco de reservas, né? Não foi relacionado. O Felipe Moraes pode fazer essa função do Matheus Pereira e assim, a saída do Matheus Pereira, tendo em vista a partida que ele vinha fazendo, não me incomoda, tá? A questão é que aí você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai num Bruno Rodrigues, como foi a escolha dele, ou você coloca o Felipe Moraes para fazer essa função, aí de repente para mexer na ponta você vai ter que colocar um outro jogador, um Marquinhos da vida, ou vai para um Ryan Leles, aí você tem que fazer escolhas. É fato que o banco hoje estava muito escasso, e isso tem um peso, né? Mas realmente é muito difícil esperar algo de importante para o Cruzeiro vindo dos pés do Bruno Rodrigues hoje. E sobre a substituição do Gerson, né? Eu espero e que a justificativa seja por uma questão física. Vocês lembram que contra o Curitiba ele saiu ali sentindo, o Samuca trouxe as informações que treinou normalmente. Eu torço muito para que tenha sido essa, porque pensando num trio de meio campo, Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira mais à frente, para mim o Gerson foi o único que fez uma boa partida, tá? Lucas Romero e Matheus Pereira uma partida bem abaixo. Eu inclusive estava esperando a saída do Romero e isso não aconteceu. Mas vamos ver, né, as perguntas e as explicações do Arthur Jorge. A verdade é que hoje foi um jogo muito abaixo de muita gente, né? O Bruno Rodrigues não entregou hoje nada de diferente do que eu já espero dele. O recorte dele no Cruzeiro 2026 é dessa média aí do que ele fez hoje, com um ou outro momento bom. Quem realmente decepcionou muito são caras como o Matheus Pereira, como o Lucas Romero. Esses caras precisam fazer mais. E quando eles não fazem, tendo em vista a escassez de opções que nós temos no nosso elenco hoje, fica realmente muito difícil da gente acreditar que vai acontecer alguma coisa no jogo. Caio Jorge, né? Caio Jorge mais uma vez abaixo. Sei que é um estilo de jogo diferente, né, Léo? Que exige coisas diferentes dele, mas vai precisar se adaptar. Mais uma vez, uma partida apagadíssima. Teve uma boa oportunidade ali, a bola passa do lado dele, né? Não consegue ter a reação necessária, um passe do Arroio.
Então são esses caras que precisam entregar um pouco mais, em especial nesse momento de escassez de opções no nosso elenco.